Vamos para a parte externa. Na Câmara dos Deputados, o José Maria Trindade trazendo mais um convidado, Zé Maria. Pois é, olha, para você ter uma ideia, nós convidamos vários deputados para virem aqui e é um constrangimento geral e muitos não querem colocar a cara nesse momento aqui para falar sobre a votação de Eduardo Cunha. A votação será aberta e já evidenciada aqui no plenário da Câmara dos Deputados que Eduardo Cunha será mesmo cassado. A novidade que eu trago é que o resultado será muito expressivo. O deputado Silvio Costa surpreendeu o que eu vi agora no plenário. Como é que o senhor viu essa formação aqui de quórum e de resultado? Deixa eu te falar, nenhum político comete suicídio. Quem veio para Brasília hoje, veio evidentemente para votar a favor da cassação de Eduardo Cunha. Eu prevejo que Eduardo Cunha não terá 30 votos nessa casa, nessa noite hoje. Eu fiquei observando uma cena ali, ele chegou ao plenário, eu só vi 5 parlamentares apertarem a mão de Eduardo Cunha. Então, Eduardo Cunha está colhendo o que ele plantou. Então, evidentemente, a gente sabe que hoje o Brasil vai virar essa página. E eu sei que hoje a gente encerra a carreira política dele, é o fim da carreira política dele, mas por outro lado eu acho que é o começo do fim do governo Michel Temer. Eu acho que Eduardo Cunha não vai deixar isso barato, acho que ele vai fazer sim delação premiada, ele não vai suportar ver alguns comparsas dele hoje sendo ministro de Estado. Ele não vai aguentar isso e ele vai sim causar uma instabilidade grande nesse governo de Michel Temer. Pois é, mas a gente tem que fazer justiça aqui e mostrar que o presidente Michel Temer não fez pressão e não atuou aqui no plenário. O plenário está livre e por isso mesmo a derrota de Eduardo Cunha será muito pesada. Olha, Zé Maria, eu te respeito, você é um dos jornalistas mais bem informados de Brasília, mas eu quero lhe dizer que essa informação sua está equivocada. Houve sim pressão do Palácio do Planalto. O fato do presidente Rodrigo Maia dizer que só votava quando tivesse 400 parlamentares já era um tipo de pressão. Porque o regimento é muito claro, quando tem 257 tem que começar a ordem do dia. Ele disse, não, eu só começo quando tiver 400. Então o governo Michel Temer, alguns ministros, isso é verdade mesmo, eles trabalharam sim para que não atingisse os 400, que era o álibi que o Rodrigo Maia queria. Mas graças a Deus a opinião pública, a imprensa, a mídia brasileira toda pressionou, os parlamentares vieram para cá e evidentemente ele será cassado. Olha, não é exagero não, é verdade. Eduardo Cunha terá dificuldades para colocar 50 votos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, o interessante deste resultado é a queda de Eduardo Cunha aqui. Ele tem uma bancada, ele ajudou a eleger parlamentares, ele atuou fortemente para chegar à presidência da República e agora a gente vê um certo constrangimento, né? Antigos aliados que vão votar contra ele. Olha, para ser justo, na verdade ele vai ter o quê? Quem não está presente hoje é porque está votando com Eduardo Cunha. A ausência favorece Eduardo Cunha. Então deve ter o que aí? 90, 80 deputados ausentes. Esses estão ausentes e vou colocar a esfinge e dizer, olha, eu estou comprometido com Eduardo Cunha. Agora, no placar eletrônico, eu acho que ele não terá 30 votos. Agora veja, o fato é o seguinte, eu fico indignado com algumas figuras que eu vejo aí. Eu não votei em Eduardo Cunha. Por que eu não votei? Porque eu conhecia a história pregressa de Eduardo Cunha. Eu conhecia a folha corrida de Eduardo Cunha. Por isso eu não votei em Eduardo Cunha. Então eu vejo hoje muitos deputados aí esculhambando Eduardo Cunha, paladino da ética, e eles votaram em Eduardo Cunha. Na política e na vida você tem que ter lado. Então, evidentemente, eles não deveriam ter nunca votado em Eduardo Cunha para presidente da casa. Eles fizeram mal ao país. Pois é, bom a gente voltar lá ao plenário da Câmara, mas outra informação importante é que será mais rápido do que se pensava, viu? É mais uma defesa, né? E pronto. Não, eu fiz uma proposta ao Rodrigo Maia que ele escute 4 parlamentares, tem um requerimento de encerramento de discussão, bota o requerimento para votar, a gente aprova esse requerimento, encerra a discussão, ele abre o painel e aí é morte súbita. É sim ou não. É só botar sim pela cassação e a gente vai para casa.
Perfeito, e vai ficar desenhado ali no painel digital da Câmara dos Deputados o resultado desta votação, a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, o deputado afastado Eduardo Cunha. É isso. Uau. Obrigado, José Maria Trindade. Pois é, o objetivo dos deputados é abreviar o tempo, né? Fazer com que essas discussões Agora, não se deixa eu só prolonguem. fazer uma pergunta para o Zé Maria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai realizar uma votação. Pois não, Vitor. Vai realizar uma votação em relação a esse pedido de Silvio Costa, né? Exatamente, é o chamado encerramento de discussão. O presidente leva para o plenário porque o regimento exige duas defesas, né? Duas contra e duas a favor. A partir daí é possível encerrar a discussão. O regimento diz assim: 2 encaminham a favor, 2 encaminham contra, aí tem um requerimento sobre a mesa. O requerimento tem prioridade, ele bota o requerimento para votar. O que é que o requerimento está pedindo? Está pedindo para encerrar a discussão, porque tem 40 parlamentares inscritos. Então a gente quer encerrar a discussão, ao encerrar a discussão ele abre o painel e a gente vota. É isso, é a maneira de apressar aqui. Ô Zé Maria, essa coisa de apressar... Diga, Madeleine. Essa coisa de ficar muito rapidinho é meio um desprestígio, não é? Porque eu lembro que no mensalão os caras ficavam até as 2 da manhã debatendo morto, que só faltava enterrar mesmo, não é? É verdade, é um desprestígio sim, e uma maneira de tirar logo o caixão da sala. Assim, esse clima aqui. Eu conversei com alguns deputados que eram favoráveis a Eduardo Cunha, agora não são mais. O deputado Eduardo Cunha, Madeleine está dizendo aqui que essa maneira de apressar... Eduardo Cunha, não. Deputado Silvio Costa. Silvio Costa, já estou... Nossa Senhora! Uma maneira de tirar Que logo isso, da Zé sala o Maria? caixão. Seria mais ou menos isso, enterrar logo? Na verdade, o Eduardo Cunha, esse velório de Eduardo Cunha, ele vem durando há 10 meses. Todo mundo sabe que Eduardo Cunha tinha mentido na CPI. É o velório mais longo da história da República. Agora, a grande notícia que você vai dar amanhã ou nesses próximos 15 dias é quais são os efeitos colaterais da cassação de Eduardo Cunha. Mas isso já está feito a conta, né? Já está contabilizado. Como contabilizado? Não, ele vai ser cassado. Você acha que ele vai deixar isso barato? Não vai. Você acha que ele vai ficar calado? Você acha que ele vai ver alguns comparsas dele no bem bom, na linguagem popular, e ele preso lá em Curitiba? Com a família ameaçada. Com a família ameaçada, ele vai lá para Curitiba. Agora ele está na mão de Sérgio Moro, a agenda de Sérgio Moro. E vai ficar barato isso? É evidente que Eduardo Cunha vai fazer delação premiada. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Há quem diga, a Jair, que ele disse: eu vou começar pelo 4º andar do Palácio. É o que ele está dizendo. Dizem, inclusive, que ele já procurou o Ministério Público Federal e recebeu como uma proposta de delação que seja total. O Ministério Público não aceita meia delação premiada e esta é a proposta, né? Olha, eu acho... Ou ele entrega a todo mundo ou o Ministério Público não aceita? Eu acho que o Eduardo Cunha, tem 2 caminhos. Ele primeiro quer encurtar a pena dele e ele quer evitar a prisão da esposa e da filha. Então é evidente que ele vai partir para a delação premiada e essa delação dele será profundamente contundente, porque todo mundo sabe que Eduardo Cunha era um grande lobista aqui. Ele passou 12 anos fazendo negócios aqui, todo mundo sabe disso. E o Ministério Público, a Polícia Federal também deve saber. Então, moral da história, é claro que ele fazia isso sozinho. Ele fazia isso como? Com os próceres dele, com os comparsas dele, e ele vai ter que denunciar. É isso, né? E elegeram o homem aqui como presidente da Câmara. Exatamente. É bom que a imprensa do Brasil cobre agora aqueles que votarem em Eduardo Cunha. Hoje eu tive curiosidade de ver a foto da vitória de Eduardo Cunha e vi quantos estavam ao lado de Eduardo Cunha vibrando. E hoje todos eles que estavam nessa foto vão votar contra Eduardo Cunha. Ora, ele não conhecia não a história de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi tesoureiro de Collor, Eduardo Cunha trabalhou com o PC Farias, Eduardo Cunha meteu a mão, roubou a Teleste do Rio de Janeiro. Ele não sabia a história preguiça de Eduardo Cunha. Eu não votei em Eduardo Cunha. Eu faço oposição, fiz oposição a Eduardo Cunha desde o primeiro
primeiro dia de mandato, quando ele foi eleito, você é testemunha disso. Então, é evidentemente que hoje a gente vira essa página do Brasil, ele encerra a carreira política dele, mas hoje é o começo do fim do governo